Isso tudo que você falou, eu lembrando agora de algumas conversas que eu já tive com alguns amigos arquitetos meus, que inclusive assim, como a gente acabou saindo da faculdade, tudo mais ou menos na mesma época, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre o lance da identidade do arquiteto, porque eu vejo que assim, primeiro uma admiração que eu tenho pelo teu trabalho é que assim a tua assinatura, né, o teu projeto, você vê que, além de ser algo muito autoral, é muito natural e está ligado com, como você disse, ao que você vive. Né? E eu vejo que, assim, existem muitas vertentes de arquitetura que você pode seguir, mas existe, né, e você também como professor deve observar também isso, que existe muito essa dificuldade no começo. Para onde eu vou? Né, quando eu estou me formando um arquiteto, que linha eu vou seguir, o que o meu trabalho pode e precisa entregar? Ótima questão, né? Porque assim, é bem bacana falar sobre isso, porque assim, na arquitetura a gente estuda, e eu tenho uma crítica grande com relação a isso, os estilos arquitetônicos. E aí tem o clássico, o moderno, o pós-moderno, o contemporâneo, que é o de agora, a arquitetura vernacular. Então, assim, a graduação, né, na faculdade em que eu me formei, a gente teve uma formação muito rígida no sentido de crítica. Então, assim, os professores, quando eles iam avaliar um trabalho, eles faziam perguntas muito duras, assim. Chegava até a humilhar, às vezes, né? Mas eles humilhavam quando o aluno não sabia se defender. Era legal isso, porque quando você tem uma solidez no seu argumento, e quando o seu argumento está presente no seu desenho, ou seja, ele é materializado, as suas ideias elas são materializadas, aí estava tudo bem. Mas quando existia um discurso que não se sustenta, então quando o cara falava muita coisa e o professor não via aquilo no projeto, ele era muito duro na avaliação. Tinha gente que chorava. Hoje eu entendo que isso foi bom, porque trouxe um senso grande de responsabilidade, de autocrítica, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque a gente estudou estilos arquitetônicos. E a gente aprendeu de uma forma séria que você não deve copiar um estilo arquitetônico. Porque as escolas de arquitetura estilísticas, elas surgiram numa determinada época, num determinado local, através de uma determinada cultura. De novo, mais um tripé. Época, lugar, cultura. Então você pega uma arquitetura clássica, grega, tirou da Grécia, não faz sentido. Você construir um palacete no Brasil não faz sentido. Porque está fora de contexto temporal e de cultura e geográfico. Então, quando eu vejo algum arquiteto, respeito, tá? Mas não serve para mim. Quando eu vejo um arquiteto falando assim, fazemos todos os estilos. Eu sou um arquiteto que eu faço o estilo clássico, mas também faço o estilo moderno. Me dá um frio na espinha, porque eu me lembro do professor com uma vareta para dar no seu ombro. Então, assim, isso pra mim, tá? Como eu disse, quem faz isso não tem problema, mas eu carreguei isso. Eu falei, bom, já que é proibido falar de estilo na arquitetura, como é que eu vou desenvolver a minha arquitetura? E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, as pessoas não têm que se preocupar em criar um estilo, porque o estilo vai surgir se houver essência no seu trabalho e se ele ilustrar a sua essência e a característica daquele seu trabalho. Lembra da frase que eu falei agora há pouco, né? Quando eu estou trabalhando num problema, não penso na beleza, mas quando eu termino, se a solução não é bela, eu sei que está errada, eu troco a beleza pelo estilo. Você não é obrigado a criar um estilo, senão ia ter 1 milhão de estilos arquitetônicos. Isso está errado, não precisa.
Mas quando alguém tem a sorte de criar uma identidade, não é porque ele quis criar uma identidade, e aí eu me incluo nisso. É porque através da sua essência, dos seus valores e do seu propósito, aquilo surgiu, nasceu, natural. E aí, pô, eu sou super grato disso ter acontecido, porque, pô, tem pessoas olhando o trabalho por aí e falam, aquela casa é sua? É. Porque é igual a outra, e parecido com a outra, e parecido com a outra. Porque aquilo surgiu, como eu disse, após 5 anos de prática, e quando eu fiz o projeto da minha casa, eu botei todo o meu conhecimento prático ali, porque eu era o único cliente, então não foi difícil me convencer do que eu estava pensando ia dar certo, né? Então, eu fiz coisas que eu nunca tinha visto. E eu acreditava, obviamente, se você não acreditar em você mesmo, meu filho, pô, pega a malinha e vaza. Eu acreditava, apesar de muita gente falar que eu estava doido, que ia dar errado, mas eu tinha certeza que ia dar certo, deu. E aí eu criei, e aí isso surgiu. Então, assim, quando você fala de identidade arquitetônica ou estilo, né, eu não gosto da palavra estilo, mas dessa identidade, cara, ela não vai aparecer se você quiser criar. Ela vai surgir se você tiver uma essência. É isso.